sejam muito bem-vindos ao Conecta Três Colinas, o podcast da cooperativa Sicoob Três Colinas. Hoje a gente vai falar de um assunto muito especial no episódio. Eu particularmente amo falar sobre histórias inspiradoras e eu acho que o episódio de hoje tem tudo a ver com isso. Que é sobre um projeto transformador que tem mudado muitas vidas de crianças e adolescentes aqui em Franca, que é o projeto Estrelinhas, da Fundação Allan Kardec, que trata sobre saúde mental e tem o Sicoob Três Colinas como um grande parceiro. E para a gente falar sobre isso, eu trouxe a coordenadora do projeto, Mariana Posterari. Seja muito bem-vinda, Mari. Olá, obrigada. Agradecemos o convite, agradeço em nome da Fundação e é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Mari, vamos começar então pelo começo. O que é o projeto Estrelinhas? Como que ele funciona? Como que ele surgiu? E como que ele atua na cidade de Franca hoje? O projeto Estrelinhas, ele veio como um projeto pioneiro no nosso município, né, pensado na prevenção e promoção de saúde mental de crianças e adolescentes. Então, nós temos aí como mentor o Peter, né, que foi quem escreveu esse projeto, a Fundação abraçou e aí nós iniciamos, né, no início do ano passado, né, estamos comemorando 1 ano de projeto. Olha só! E hoje, né, o Peter é um mentor lá na Fundação, toca outros projetos, e eu venho aí à frente cuidando das nossas estrelinhas. E conta pra gente, então é um projeto voltado para a saúde mental, exclusivamente para crianças e adolescentes. Por que vocês escolheram trabalhar com esse tipo de público? A Fundação Allan Kardec tem uma história, né, em saúde mental, por muitos anos atuando aí com a parte psiquiátrica de transtornos graves. E aí, com uma reestruturação, esses leitos foram fechando, hoje a gente tem uma diminuição e a gente tem poucas vagas, né, de internação. E a Fundação não queria, né, e não pode deixar morrer esse legado que é cuidar de saúde mental. Então, quando o Estrelinhas vem pensando na proposta de cuidar só que de crianças e adolescentes, isso veio realmente como um projeto inovador para a Fundação quanto para a nossa cidade, né? Uhum. E quando a gente fala cuidar, de que forma, na prática, a Fundação atua? A gente sabe que basicamente, a nossa sociedade foi um marco a pandemia, né? Então, houve o pré-pandemia e o pós-pandemia. E o pós, né? A geração que a gente vive hoje realmente trata a saúde mental como uma forma mais especial por conta de vários fatores, né? Então, eu queria saber de que forma que a Fundação, ela ajuda esse tipo de criança, ela acolhe semanalmente, como é feita a seleção dessas crianças, desses adolescentes, é para todo mundo, não é? Eles estão lá todos os dias, é semanalmente, como que é na prática? Vamos lá. Vamos pensar na questão de saúde mental de modo geral. Se a gente for pensar num contexto que antecede a pandemia, a gente encontrava um estigma muito maior quando falado sobre isso. Com a vivência, né, com a experiência da humanidade aí diante da pandemia, não só adultos sofreram, né, tiveram impactos emocionais com essa questão, tanto quanto as crianças. A gente sabe que existe um número de muitas pessoas adoecidas, questões de depressão, questões de autoextermínio, e isso acaba refletindo nessas crianças. Então, esse período que todos nós ficamos reclusos, olha quanto a gente perdeu aí estar em convívio com outras pessoas, estar na sociedade, a gente teve grandes prejuízos escolares. Então, o Estrelinhas, ele vem nessa intenção de auxiliar crianças e adolescentes na perspectiva de prevenção e promoção. Então, seria a diminuição de riscos, a diminuição do índice de crianças e adolescentes adoecidos, que depois vão precisar, às vezes, de tratamento. Então, nós estamos aqui nessa rebarba onde o município, infelizmente, por muito tempo não teve para onde enviar essas crianças e adolescentes. Então, o projeto ele vem com uma área muito profunda também de psicoeducação, que é a intenção de transformar essas vidas através de ações coletivas. Hoje, o projeto para o atendimento com essas crianças e adolescentes funciona dentro da Fundação Allan Kardec, de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às 11 e das 3 da tarde às 8 da noite. E o público no qual nós atendemos são crianças a partir dos 6 anos até os 17 anos e 11 meses. E automaticamente essas famílias vêm junto. A gente acredita muito no potencial de trabalhar todo o contexto. A gente fica muito limitado quando a gente pega uma criança ou um adolescente, trabalha, coloca numa oficina, coloca no atendimento
atendimento e quando ele retorna para aquele ambiente, muitas vezes é aquele ambiente que está precisando de um cuidado. Então, a gente tem esse olhar também para essas famílias, a gente tenta estar o mais próximo possível delas e nós também trabalhamos com esses familiares. A gente tem uma equipe multiprofissional, né, que isso também vem com uma coisa muito legal e muito positiva, né, de um trabalho, pensando que a gente pode trabalhar de maneira integral esses usuários, né? Então, a gente tem psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, educador físico, assistente social, e aí trabalhamos juntos com as nossas estrelinhas. É isso que eu ia te perguntar sobre a equipe, né? Que você falou da parte da psicoeducação, e é uma equipe multidisciplinar que justamente ela atua... Foi uma coisa muito interessante que você disse, que ela ajuda a prevenir mesmo, né? Para que não se transforme em um adulto com muitas questões, principalmente, talvez, pelo círculo social, pela questão da família. Então, eu achei bastante interessante e eu queria saber... como que vocês fazem a seleção dessas famílias? São famílias que buscam um serviço? O projeto ele é um projeto aberto, né, para a sociedade. Então, essas pessoas, quando elas tomam conhecimento do projeto, elas podem ir fazer o seu cadastro e depois a gente chama elas para uma triagem para entender qual que é a rotina, qual que é a demanda, pensando que a gente atua em prevenção e promoção, não em tratamento. E aí, agora mesmo, eu já te falo um pouquinho sobre isso, mas para finalizar essa questão de como esse público chega para nós, então, além dessas buscas espontâneas, órgãos que trabalham no sistema de garantia de direito de criança e adolescente, eles podem fazer esses encaminhamentos. Então, hoje a gente pode pensar nos CRAS, CREAS, as escolas municipais e estaduais, os conselhos tutelares, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo que a gente tem no município. Então, acaba se tornando uma grande parceria de auxílio, porque lá a gente cuida de saúde, enquanto a gente tem diversos outros projetos no município que está mais ligado a questões assistenciais. Entendi. Então, esse ano a gente está completando 1 ano de Projeto Estrelinhas. 1 ano de Projeto Estrelinhas. E eu já fiquei sabendo que atende, a gente conversando aqui antes, fiquei sabendo que atende mais de 200 famílias. Eu imagino que foi um trabalho gradual, né? Como que funcionou desde o início do projeto até hoje para se consolidar, para captar esse número de jovens e atuar nessa prevenção? O projeto ele inicia, né, pela filantropia da Fundação Allan Kardec. E já no início nós tivemos a alegria de receber a parceria, né, da Três Colinas, da cooperativa, que nos auxiliou muito na parte de própria contratação de pessoal, desenvolvimento dessas oficinas. Então, nós iniciamos com um número aí que era máximo de 80 a 100 usuários de atendimento. Uhum. No segundo semestre, nós participamos de um edital de chamamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde nós conseguimos também entrar com um projeto para executar durante 1 ano, o que possibilitou aumentar esse número de vagas, né? Então, a gente passou a ter 200 vagas disponíveis. Mas, nesse interim, né, de 1 ano de projeto, muitas crianças e adolescentes chegam e saem, né? Então, hoje, se a gente for contabilizar o número de crianças e adolescentes que já passaram por nós com certeza, assim, passaríamos de 300 famílias a serem assistidas, né? E hoje a gente atua aí com esse número de vagas, que são 200 vagas, e elas chegam através desses modos que eu comentei aqui com você. E aí, esse projeto ele tem 2 frentes, né? Uma que é acolher e a outra cativar. Qual que é a diferença entre essas 2 frentes, o que cada uma trabalha e por que são 2? Por que não é uma única, um único mecanismo? A intenção dessas 2 frentes, elas têm um objetivo em comum, que é fazer psicoeducação e qualidade de vida, né, para as pessoas, para a comunidade. Mas a cativar é aquela onde nós vamos no território. A gente entende a necessidade dos serviços serem descentralizados, de não estar em um único local. Ah, então não é somente na fundação que acontece o atendimento? Não, pelo contrário. A Cativar é uma ação que são extramuros. Então, a partir do momento que nós contatamos algum local que faz atendimento de crianças e adolescentes, ou esses locais nos procuram para trabalhar uma temática em específico, nós saímos da fundação e vamos até o território. Então, a gente faz trabalho com equipes de profissionais, trabalhando sobre questões de saúde mental, pensando que eles vão atender esse público de infanto-juvenil. Nós trabalhamos
alunos dentro das escolas com temáticas de saúde mental. Nós trabalhamos nos serviços de convivência, as famílias, os responsáveis por crianças e adolescentes que estão passando por alguma problemática. Então, o Cativar ele vem com esse olhar de psicoeducação, mas nós estando dentro do território, facilitando esse acesso à saúde mental, que hoje a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir acessar pelas políticas públicas muitas vezes. Entendi. E Mari, bom, você já me disse que ao longo desse um ano, quase 300 ou mais pessoas, né, entre crianças e adolescentes, passaram pelo projeto. E explicou como que ele funciona também. Agora eu queria saber, para a gente conseguir ilustrar mais e mostrar para o pessoal que está assistindo como que funciona esse projeto, alguns casos que você se lembra que teve impactos positivos. Alguma criança que deu um resultado muito bom, algum adolescente que, de repente, não sei, talvez saiu de um estado mais depressivo para uma alegria, não sei. Você pode recordar alguns desses exemplos que te marcaram? Claro. E aí, quando a gente pensa, né, no acolher, que é o que a gente faz dentro da fundação, que é isso que eu expliquei para vocês aqui, as atividades internas, a gente tem essas crianças e adolescentes que participam com a gente ou de atendimento de psicoterapia breve, e aí a gente tem aí no máximo 10 sessões, que a gente fala que é um acolhimento, né, individualizado com o psicólogo, ou as oficinas, que são grupais, em pequenos grupos, com o restante da equipe, e também de apoio psicológico, que é conduzida por psicólogo. Quando a gente pensa nesse um ano e a gente pensa nas conquistas, e eu acredito que isso é uma conquista, né, do projeto, quando a gente consegue realmente atingir, marcar a vida de alguém, que é o nosso propósito, a gente tem diversos relatos, né, de responsáveis, dos órgãos que são nossos parceiros, então de escolas a gente escuta muito. Então, a gente tem uma criança X que tem uma situação de dificuldade de aprendizagem, de hiperatividade dentro da escola, de não conseguir acessar a escola porque está com pânico, porque tem questões emocionais muito agravadas, às vezes não consegue estar naquele ambiente, e a gente tem inúmeros relatos, né, que as crianças passam a participar, os adolescentes, e como isso vai fluindo de um modo muito natural, não é algo que é forçado, que está montado, né, a gente vai vendo realmente a diferença na conduta e na postura dessas crianças e adolescentes. Agora, um caso assim, que nos marca muito, que essa criança em especial está com a gente praticamente desde quando nós iniciamos o projeto, era uma criança que tinha muitas dificuldades de aprendizagem, né? Veio de uma história familiar muito comprometida, né? Um afastamento da genitora, e aí passa a ter cuidados apenas de figuras masculinas. E é um contexto, né, que muitas vezes é difícil quando a gente pensa numa criança. Uhum. E aí essa criança não conseguia ter evolução na escola, e a gente tinha aí esse responsável muito crítico em relação à saúde mental, com o próprio estigma mesmo, né, de que minha filha não tem problemas de saúde mental. E aí, quando essa criança passa a frequentar o projeto e a gente passa a fazer as atividades de psicoeducação, o acolhimento com esse responsável, a gente vai vendo uma mudança nessa criança e automaticamente uma mudança na relação de pai e filho, né? E o que não tinha como ser diferente, que isso resultou em diferenças na escola. Então, a gente teve o relato desse pai, inclusive agora para a nossa comemoração de um ano de projeto, onde ele mesmo verbaliza para a gente, né? Eu tinha um preconceito muito grande sobre psicólogos e vocês quebraram essas barreiras em mim, o que ajudou a minha relação com as minhas filhas. A minha filha, que não tirava nota nenhuma, passa a ser uma aluna exemplar na escola. E quando eu trago isso, não é para trazer e enfatizar que nós vamos fazer milagres no projeto, mas é na confiança e na certeza de que quando a gente consegue vincular com esses responsáveis, a gente consegue vincular com essa família, a gente consegue articular com o local que essa criança está inserido, é muito certo que a gente tenha bons frutos, né? Não tem como a gente não modificar para o bem aquele que está disponível a receber isso. Então, a gente tem inúmeros frutos, né, nesse um ano de projeto. Ai, que legal. E você falando, eu acho que até é bom a gente enfatizar, talvez até eu tenha me expressado mal, porque a saúde mental ela é muito ampla, né? Então, não tem necessariamente alguma coisa 100% a ver com depressão, são dificuldades de aprendizado, às vezes uma criança que é muito isolada, que tem dificuldade de socializar, tudo isso entra dentro dessa prevenção
e auxilia no desenvolvimento dela, é isso, né? Sem dúvida, com certeza. Mas a gente também não pode esquecer daquelas crianças e adolescentes que realmente sofrem, né, com quadros depressivos, com quadros ansiosos. A gente tem uma outra criança que tinha uma dificuldade, ela estava afastada do contexto escolar, né, por ter crises de ansiedade, assim, continuamente. Também veio de uma história familiar difícil, né? Que a família também tem algumas questões em saúde mental, e hoje essa criança, ela voltou para a escola, ela está inserida na escola e era por uma questão de ansiedade, né? Essa criança chegava na escola, ela chorava, ela queria ir embora, ela não queria ir para cá, aí chegava em casa, ela queria ir na escola, chegava na escola, não queria, e existia um conflito, né, emocional envolvido com isso. Então, o projeto ele vem atuar para todas essas questões, para crianças e adolescentes que sofrem racismo, para crianças e adolescentes que sofrem com questões de gênero. A gente sabe hoje a intolerância, né, cultural que a gente tem. O projeto ele vem para acolher as crianças que são hiperativas, que ninguém quer em lugar nenhum. Nós estamos aí para acolher qualquer demanda, né? Nós lá somos um espaço de acolhimento, de cuidado. As nossas atividades, elas são muito lúdicas. E aí isso também no começo gerava um conflito, às vezes gera até hoje, né, com os responsáveis quando eles começam a frequentar o projeto e aí de repente leva a criança sai de lá suada, toda suja, e assim, com todo o gasto enérgico, e aí muitas vezes no começo fica, mas o meu filho vai vir fazer atividade física? Acho que se restringe a isso somente, né? E aí, quando a gente passa a mostrar que a atividade física, ela tem um propósito em saúde mental, que a gente tem brincadeiras, atividades que propõem alterações comportamentais, e aí a gente tem que ir fazendo esse trabalho com essas famílias, aí eles começam a entender que, olha, não é só uma atividade mental, né? É atividade física. A gente está trabalhando saúde mental, a gente está trabalhando frustração, a gente está trabalhando iniciativa, a gente está trabalhando coletividade, responsabilidade com o grupo. Então, são inúmeras coisas que a gente faz através do lúdico. Só que é um lúdico muito diferente do ambiente escolar. Quando a gente pensa em psicopedagogia, nós não estamos lá para letrar as crianças e os adolescentes. Não é essa a nossa intenção, mas é entender qual é o sofrimento que essa criança ou adolescente tem que impede que ela se desenvolva no aprendizado. E a gente vai fazer isso brincando, a gente vai fazer isso através de um coletivo, a gente vai fazer isso através de uma experimentação individual que vai se transformar no coletivo depois. Então, a gente tem essa proposta diferente. A gente não vai chegar lá com um caderno de caligrafia para as crianças preencherem, né? Até porque eu acho que a psicopedagogia é psicologia, né? Psicopedagogia, é isso? Esse é o termo. Oi? A psicopedagogo, Psicopedagogo, eles não entram diretamente na alfabetização, mas nas entraves do aprendizado para que esse aluno possa se desenvolver, né? É um trabalho que tem que vir antes. Exatamente. Entendi. E a gente tem essa deficiência, né? Muitas vezes no contexto escolar a gente sabe que é um número muito grande de crianças e adolescentes dentro de uma sala de aula, às vezes para um único professor, crianças e adolescentes que cada um está numa fase de aprendizado, que tem uma questão, uma vivência particular, e aí também a gente pedir muito que o professor consiga fazer uma atividade individual para cada 40 que estão ali dentro da sala, né? Então, ele tem uma proposta, e o projeto ele vem no contrário, não para desmerecer a escola, pelo contrário, a gente precisa dar a mão para esse espaço. É um conjunto, exatamente. Né? E agora falando sobre as parcerias, né? Como a da Cooperativa Três Colinas, por exemplo. Qual é a importância desse tipo de parceria apoiando os projetos? Vocês conseguem expandir, conseguem manter esse projeto por conta dessa e dessas parcerias? Como que funciona? Sem dúvida, se a gente for pensar em um projeto apenas pela filantropia, a gente sabe que vai ter um número reduzido, né? A gente não consegue fazer grandes feitos no sentido de aumentar o número de atendimento, porque são várias coisas que estão aí
que interferem para esse atendimento acontecer. Então, a gente tem equipe, a gente tem espaço físico, a gente tem diversas despesas. Quando a gente encontra parceiros que conseguem sonhar com a gente, né, esses projetos que vão fazer a diferença na vida da sociedade, isso faz total diferença. A gente consegue manter uma equipe, a gente consegue manter um espaço adequado, a gente consegue ter materiais adequados para desenvolver com esse público. Então, as parcerias, elas são fundamentais para que o serviço realmente funcione e para que ele tenha uma durabilidade. Hoje a gente vê o Estrelinhas, nesse 1 ano, quantas coisas a gente conseguiu. A gente escuta por aí, né, na cidade, de todos esses órgãos, o quanto isso fez diferença no município. Quando a gente pega as escolas e a gente vê deles que isso fez a diferença lá no ambiente que eles estão com essas crianças, ou seja, olha quanto isso interferiu, a gente pensa, não dá para ser um projeto que vai finalizar. Né, que a gente tem começo, meio e fim. Ele tem que ser um projeto contínuo. Só que para isso a gente precisa dessas parcerias. E agora que você falou disso de começo, meio e fim, e já tinha citado o exemplo de uma criança que está desde o começo, essas crianças e adolescentes, eles então não necessariamente passam períodos. Alguns estão desde o início e vão ficar até... Assim, não tem um limite, é isso? Assim. É um projeto que foi feito para ser contínuo mesmo, inclusive na prevenção. Isso. Na verdade, a gente faz a cada 6 meses uma avaliação de cada um desses usuários. Por mais que ele esteja inserido em um grupo, e a gente fala aí de grupo de no máximo 6 ou 8 crianças e adolescentes, o profissional que está conduzindo, o profissional técnico, ele está ali para poder entender o avanço, o entrave de cada um deles. Então, a cada 6 meses, a gente faz uma avaliação com esses responsáveis e faz uma avaliação com esses usuários. E aí a gente vai conflitar essas duas avaliações. A gente vai entender, na vida daquela família, qual foi a alteração efetiva que aconteceu. Então, o que essa família entende, esses responsáveis entendem que o projeto auxiliou? E aí, ela é muito parecida a avaliação. A única coisa é que na avaliação dos responsáveis, a última parte, eles vão nos avaliar enquanto projeto e enquanto profissional que atendem suas estrelinhas, né? E atendem essas estrelonas. E nós, enquanto profissionais, enquanto equipe técnica, nós vamos avaliar os avanços que essa criança teve e a participação dessa família. Então, essa última parte é a que difere. Nós avaliamos a família, os responsáveis, e eles nos avaliam. E a gente vai conflitar essas avaliações e vai entender, olha, essa criança, ela evoluiu, ela tem condição, ela já conseguiu aí introduzir ferramentas internas para lidar com situações de vulnerabilidade, ela está bem, ela já entende sobre seus sentimentos, suas emoções, ela já consegue se regular bem nos ambientes que ela está. É uma criança que está bem em questão de prevenção e promoção. Aí sim, a gente pode fazer uma alta para essa criança. Caso contrário... Então, acompanhado passo a passo até o final, né? Com certeza. E aí, nessa avaliação, às vezes a gente pode entender, olha, essa criança, ela estava na oficina de psicopedagogia, mas ela tem uma questão física que ela precisa desenvolver. Ela precisa ter um controle, talvez, do corpo, da mobilidade, ela precisa fazer um pouco mais, trabalhar o equilíbrio desse corpo para a gente conseguir equilibrar a mente e corpo junto. Então, vamos transferir essa criança para uma oficina de atividade física. Então, essa avaliação, ela serve também para nós como um norte de onde essa criança vai estar inserida. Que legal, é muito... Porque, assim, infelizmente não dá para atender todo mundo. Então, essa foi uma maneira que vocês encontraram de avaliar se o paciente já pode progredir, já pode evoluir sozinho, ou se ele necessita mais um pouco dos cuidados, né, da clínica. Podemos dizer assim. Assim, há um pouquinho de diferença quando a gente fala... Eu acho legal a gente falar isso aqui, porque as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de entender a diferença de prevenção e promoção de saúde mental com tratamento, né? Quando a gente pensa em tratamento, a gente até usa as terminologias clínicas, a gente usa as terminologias paciente, e a gente tenta sempre lá no projeto fazer essa psicoeducação com as pessoas de que lá nós temos os usuários. Aí os usuários, às vezes, vêm com aquela sensação meio estranha também, né? Ai, mas é um usuário. Do termo, né? E assim, lá a gente fala, então, os nossos usuários, os nossos atendidos, para fazer essa diferença de prevenção e promoção com tratamento. E aí, mesmo quando a gente pensa em um tratamento, o que é a intenção? A gente tem uma patologia ou a gente tem uma questão ali instalada naquela pessoa, e ela vai passar por um tratamento. Então, a gente vai fazer
um plano terapêutico singular. A gente vai fazer um movimento de entender todas as demandas que ela precisa e nós vamos trabalhar especificamente naquelas demandas. E o que acontece que é a diferença do tratamento? O tratamento a gente não consegue ter começo, meio e fim porque não é previsível, porque nós estamos tratando alguma coisa. A prevenção e a promoção em saúde mental, ela vem num movimento contrário, é entender que as crianças e adolescentes, eles podem ter alguns conflitos psíquicos, sim, mas eles não têm doenças ou condições que tenham a necessidade específica de tratamento. Automaticamente, quando a gente não pega crianças e adolescentes para tratar, a gente consegue ter uma previsão que essa criança não precisa estar com a gente por 5 anos. Ela não precisa estar com a gente por 3 anos. A gente vai conseguir, muitas vezes, em 6 meses, fazer essa alta, ou aí através de 1 ano. O que deixa o próprio serviço mais flexível, com possibilidades de acolher mais crianças e adolescentes. Então, quando esse público chega para nós, através dos encaminhamentos ou da busca, eles passam por uma triagem onde, nesse momento, essa família vai falar o que essa criança e adolescente tem. Por que eu busquei esse atendimento? E aí, nesse momento, a gente vai fazer para ela essa diferenciação entre tratamento, entre prevenção e promoção de saúde mental. E muitas vezes a gente não vai conseguir acolher essa demanda porque é uma demanda específica de tratamento. Então, quando a pessoa realmente necessita de um tratamento, aí vocês direcionam para outro lugar. Porque o trabalho específico ali é a prevenção mesmo, né? São abordagens diferentes. Sim, com certeza, são abordagens diferentes. O que acontece, que gera para nós até uma angústia, que normalmente vem. Quando esse usuário chega para nós e ele já tem essa demanda de tratamento, muitas vezes ele já está inserido na rede. Ele está aguardando esse atendimento, às vezes há 6 meses, há 1 ano, há 1 ano e meio. E quando essas famílias entendem que existe um local que pode acolher, às vezes elas nos procuram nessa intenção. Porque, é claro, eu sou mãe, eu quero o melhor para o meu filho. Se eu entendo que ele não está tendo atendimento em um outro espaço e eu vejo algo, algum lugar que eu sei que pode acolher, eu vou procurar. E aí cabe a nós, enquanto projeto, e na diretriz que nós temos de prevenção e promoção, explicar para esses responsáveis que muitas vezes não vai adiantar a gente inserir aquela criança ali, porque a gente não vai conseguir superar aquilo que ela tem de necessidade. Então, a gente faz esse movimento. E uma outra coisa muito importante é que as pessoas perguntam assim, mas quem define para que lugar que essa criança vai? Lá dentro, pensando que a gente tem uma equipe multiprofissional. Não é uma coisa aleatória, né? Que a gente tira no papelzinho e fala, as crianças de 6 anos vão para cá, as crianças de 7 anos, os adolescentes de 17 vão para cá. Não. A gente faz, depois dessa triagem, uma reunião de equipe, onde a gente discute caso a caso. E o que também é uma particularidade muito legal do projeto, porque todas as crianças e adolescentes que estão lá, toda a equipe sabe quem está lá. Eles não são números. Então, eu sei do João, do Antônio, da Maria, da Larissa, eu sei de todas elas. E aí a gente entende, quando a gente discute isso junto, aquilo que veio da triagem. Então, qual é a rotina, quais são os hábitos, qual é a composição dessa criança, aonde ela vive, ela está em situação de vulnerabilidade, existe risco, não existe? Aí, acompanhamento geral, completo da criança. Exatamente. Né? Aí nós vamos definir em equipe qual o melhor espaço para ela ocupar com a gente. O que facilita depois naquela avaliação. Que quando a gente vai fazer aquela avaliação e essa avaliação é em equipe, a gente lembra por que aquela criança chegou para nós. Então, qual foi a queixa inicial? Por que ela chegou? E aí a gente consegue fazer esse movimento. E, Mari, ainda agora sobre essas parcerias, né? O Cicobi Três Colinas tem muitos valores e essa questão de atuar na comunidade sempre foi muito importante. Assim como o projeto Estrelinhas também, né? Tem os seus valores, tem um propósito maior. O que você acha, assim, que esses valores em comum ajudam não só no seu projeto, né? No projeto que você é coordenadora, mas no geral para a cidade. Tem muito resultado? Sem dúvida. Se a gente pensa que a gente tem uma empresa, que a gente tem um órgão, uma instituição que queira abraçar a comunidade, isso é total diferença para a própria comunidade. Quando eu penso que eu tenho uma cooperativa de crédito e que lá eu tenho trabalhadores, esse trabalhador está nessa comunidade. Eu preciso desse trabalhador para que o meu local ali, né, a minha instituição, a minha empresa, para que ela cresça, eu preciso dessa comunidade. Não tem como a gente querer distanciar uma coisa da outra, né? Então, quando a gente pega aí a cooperativa que abraça essas causas
causas sociais, que traz uma luz no fim do túnel para muitas pessoas que não estão sendo assistidas, que muitas vezes não tem nenhum espaço para ser olhada, a gente entende que não tem como essa empresa, esse local dar errado. Ele está ali lutando e buscando uma causa que vai refletir nele, de algum modo, né? Eu falo que tudo é um ciclo, não tem como a gente tirar um aqui e separar o outro para lá. De algum modo, todos estão interligados. Então, essas parcerias, elas são fundamentais para a gente atuar na parte da sociedade onde muitas vezes ninguém vê, ninguém coloca luz, e que vão refletir aqui, que está no macro, onde está todo mundo sendo visto. Muito legal. E com a ajuda, né, dessas parcerias, vocês têm intenção de, agora é só o primeiro ano, né? Mas se Deus quiser, vamos ter muitos anos pela frente de projeto. Vocês têm intenção de expandir ainda mais, atender ainda mais pessoas? Sem dúvida, e para isso a gente precisa dessas parcerias, né? Com certeza nós precisamos. O projeto hoje, ele já está atingindo a sua capacidade, né? Que são dos 200 usuários. Quando a gente pensa que a gente tem uma lista de espera grande, a gente poderia estar atendendo mais crianças e adolescentes. Tipo quanto, assim, essa lista de espera? Hoje, em média, a gente deve estar com umas 80, 90 crianças e adolescentes, sim, aguardando. E, assim, chega diariamente, né? O Conselho Tutelar recebe casos todos os dias. E quanto mais atender, mais gente vai ter para atender, né? Exatamente, porque chega. Esse público vai chegar em algum órgão, em alguma instituição. Então, quando a gente tem os veículos de comunicação, a gente está fazendo aqui um podcast, quando lá na página da cooperativa, eles lançam um vídeo, eles trazem alguma coisa, a sociedade fica sabendo, as pessoas vão vendo essa luz no fim do túnel e vão buscando esse atendimento. Se eu estou com essas vagas preenchidas, eu preciso automaticamente esperar esse ciclo daquelas crianças e adolescentes que estão ali serem finalizados para eu ter mais. Então, o projeto, ele tem essa intenção e ele tem a capacidade de crescer. Mas, para isso, a gente precisa dessas parcerias. Entendi. Então, o que a gente pode esperar é que, como você falou, né? Talvez a gente já tem uma lista de espera, mas que pode ser e vai ser muito maior se as pessoas ficarem sabendo, né, dessa opção. Eu acho que hoje ainda muitas pessoas não sabem que existe em Franca um serviço gratuito de acolhimento, de prevenção, porque eu tenho certeza que é um assunto muito importante e que gera muita demanda. Então, Mari, além do Sicoob, há planos também, há outras parcerias em vista? Você citou uma, né, que foi fechada recentemente. Sim, a gente passou, né, pelo edital de chamamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, onde tem um recurso e a gente tem aí 1 ano para desenvolver o projeto com aquele aumento de vagas. Mas nós estamos abertos para fazer parcerias, novas parcerias com outras instituições, outros órgãos que queiram também aprovar e estar do lado e ser parceiro dessas causas sociais. Então, a gente está aberto, a gente tem toda a disponibilidade do mundo, né, em falar sobre o projeto, em estar aberto para os locais conhecerem os nossos locais de atuação, o espaço que a gente atua, conhecer as oficinas, conhecer a equipe e realmente fazer a diferença na vida de tantas pessoas, né? É, isso aí. E agora, para a gente caminhar para o finzinho desse podcast, eu queria que você deixasse um recado, assim, para quem se interessa, quem quer conhecer um pouquinho mais do projeto, ou até quem queira ajudar com o projeto. Você que está ali vive diariamente, né, no sangue, tudo que acontece lá dentro. Sim, vamos pensar assim, primeiramente falando, né, para a sociedade, para a comunidade. É um projeto gratuito, é um projeto aberto, nós estamos para acolher vocês com a maior alegria. Muitas vezes onde ninguém consegue receber, nós estamos lá, né, com felicidade para acolher cada um de vocês. Se tiverem dúvidas sobre o projeto, se quiserem entender a diferença própria, né, de tratamento, que às vezes tem algumas condições que a gente não acolhe ou outras, podem entrar em contato com a gente vai ter disponibilidade em conversar com vocês. E pensando nas empresas, né, nos órgãos e nas parcerias, gente, vamos conhecer o projeto. Eu sou suspeita para falar, né? Eu sou apaixonada nisso que a gente faz.
é um bem para a comunidade que, assim, é imensurável. E, às vezes, através de uma quantia tão pequena, que às vezes parece ser pequena para a empresa, que às vezes é tão grande, para nós faz total diferença, né? Então, se você tem condição de auxiliar o projeto, de apadrinhar esse projeto de algum modo, não fique acanhado pensando em quantidade, né? E o que eu posso oferecer, o que eu não posso. Vem conversar com a gente, vem conhecer um pouquinho mais de perto, que com certeza o resultado ele reflete em todos nós. É isso aí. Eu acho que fazer é mais importante do que mostrar, mas mostrar é muito bom também, né? Porque acho que assim a gente inspira outras empresas, outras pessoas a ajudarem também essa causa que é tão importante. Mari, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi muito legal conhecer um pouco mais do projeto. Eu espero que ele tenha cada vez... a gente, né, como... Falando aqui em nome da Cooperativa Três Colinas, a gente tem o maior prazer em ajudar, mas não é restrito, assim, a gente espera realmente do coração que mais e mais empresas acolham esse projeto para que ele sempre possa atender mais crianças, possa se expandir e porque no final o resultado é positivo para a comunidade como um todo, né? E essa é a nossa intenção desde o início. Parabéns pelo trabalho, foi um prazer te receber aqui. Eu espero que você volte mais vezes. Com certeza, pode convidar que estaremos disponíveis, né, para conversar com vocês. Agradecemos muito essa parceria. Gostaria que vocês tivessem assim a convicção e a certeza de que vocês fazem a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes e de muitas famílias. Hoje a gente beneficia muitas pessoas, muito a ajuda de vocês, né? Então a nossa gratidão, a nossa alegria em poder continuar com essa parceria e a gente espera que isso realmente possa crescer e ter muitos outros frutos. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Eu que agradeço, vai continuar e vai expandir muito. Obrigada. E para você que acompanha o nosso podcast, muito obrigada pela audiência. Você pode assistir esse e vários outros episódios no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima!